Bom, pessoal, só lembrando também que a nossa TPC, ela é gravada, né, devido aos outros horários de ATPC, né, dos outros professores. Então, por isso que nós sempre pedimos para desligar as câmeras, né, e habilitar o microfone somente quando for participar das interações, ok? Para não ter nenhuma interferência tecnológica e também a imagem de vocês ficar guardada, né? Não aparecer para os demais. Então, nossa TPC ela está sendo gravada, ok? E logo ela vai iniciar, dar início. Paula, pode passar esse slide, fazendo um favor? Lembrando também, pessoal, que tem professores que não cumprem, né, devido à carga horária, toda a TPC, né? Às vezes o professor ele só precisa cumprir uma TPC. Então, esse professor ele pode ficar à vontade em assistir até o meio-dia e meio, né, a nossa TPC. Porém, se não for o caso, né, caso ele não queira, né, devido à carga horária, também ele não tem a obrigatoriedade de estar participando até o final, ok? Então, vocês cumpram a carga horária de vocês, tá? Pessoal, peço novamente que desliguem as câmeras apenas aí, por favor. Se o pessoal não está encontrando onde desligar as câmeras, Paula, volta um pouco o slide. No centro, né, nós temos a abinha, né, para desligar a câmera, desativar a câmera, ela tem que ficar em modo vermelhinho, né? Bom, pessoal, então nós vamos agora dar início à nossa TPC, tá, de Sociologia e História, do dia 21/7. Pode passar. Lembrando, então, aqui que nós vamos retomar algumas questões da TPC anterior, pois nós trabalhamos com o livro, né, Gamificação na Educação, e nós vamos, então, continuar, né, trabalhando com ele ainda hoje. Falamos sobre a questão do flow, né, do estado de fluxo, então hoje vocês vão entender isso bem melhor. Então, a pauta do dia vai ser, então, apresentação da pauta, dar a devolutiva do formulário que vocês colocaram algumas sugestões, então nós vamos demonstrar essas sugestões, sensibilizar ao tema da TPC, apresentar a metodologia ativa gamificação, explorar um exemplo de atividade, né, utilizando esses elementos da gamificação, e, por fim, preencher o formulário de avaliação e presença, ok? Pode passar. Então, nós trazemos aí novamente a indicação da leitura que nós vamos utilizar hoje e o outro livro que é sobre metodologias ativas para a educação inovadora, que nós temos como um dos autores o José Mourão. Pode passar, Paulo. Bom, na devolutiva do formulário, então, apareceu bastante questões direcionadas aí às metodologias, né? Então, metodologias de ensino nas ciências humanas, metodologias ativas, aprofundar sobre a gamificação. Pode ir linkando, Paula. Uma TPC semanal seja de adaptação curricular, ansiedade, como trazer alunos no EAD, engajamento dos alunos. Então, percebam que nessa primeira coluna, que vocês têm esses azuis, né, que está tudo ali em azul, são temas que nós vamos abordar também nessa TPC. Então, vão ser metodologias ativas para o ensino de ciências humanas também, né, e aprofundar sobre a gamificação, tentando trazer aí esse aluno no ensino à distância e engajá-los, né, a realizar as atividades, ok?
Adaptação curricular tem na segunda coluna, que foi um dos temas que vocês sugeriram, o ECA, né, e os desafios do trabalho no home office e as práticas pedagógicas. Esses são temas um pouco mais gerais, né, então temos os temas específicos também do componente que vocês colocaram. Então, pode passar, Paulo. E nos temas específicos, vocês colocaram vários temas, e que nós, né, nas próximas ATPCs, vamos tentar abordar algum deles. Né? O tempo, como nós sempre repetimos, não é o suficiente para abordar como queríamos. Porém, né, nós vamos dar prioridade ali ao que vocês mais precisam, né, o que pode auxiliá-los. Então, teve muito falando sobre o processo de socialização em sociologia. Então, esse vai ser um tema que nós vamos trabalhar na gamificação, tá? Mas lembrando que a gamificação que nós fizemos aqui, ela não serve só para a sociologia, ela vai servir para qualquer componente, na verdade, curricular, ok? E a história, vocês vão ver que ela está conversando ali bastante com a sociologia. Então, enquanto eu vou explicar a gamificação na socialização em sociologia, eu também vou linkar com a história, tá? E aí os demais temas, tá? Pode passar, Paula? E aí eu trago aí como sensibilização para vocês duas imagens. Não sei se vocês conseguem visualizar bem. Estão conseguindo visualizar bem? Respondam no chat, fazendo um favor. Dá um joinha, um ok. Dá para ver certinho? Sim, ok. Ótimo. Então, pessoal, olha só. Eu tenho ali duas imagens. E o que são essas imagens aí? Podem abrir o microfone nesse momento, podem falar pelo chat. O que são essas imagens? São jogos de videogame, mas só tem jogos de videogame, tem outros jogos. Vocês já jogaram jogos semelhantes a esses? Podem participar, pessoal. Vocês estão muito tímidos. Sim, a Joyce disse sim. Josineide também. Que mais? Parece ser de game, tipo Mario Bros. Bem lembrado, né? E quem nunca jogou esse jogo? Mario de 8 bits. Game, jogos, já joguei, né? A Luciana disse. Luan parece ser Super Mario e Monopoly. Ok, pessoal. A Maria Cordeiro disse não, né? E eu não jogo, Aparecida. Mas nós temos aí tantos jogos de games, né, em relação à tecnologia, e temos jogos também de tabuleiros, né? Nós temos diversos tipos de jogos, né? E o que faz a gente permanecer jogando um jogo? Vocês aí que jogam ou que já jogaram jogos semelhantes a esses, né? O que faz ali a gente perder tempo nosso, né, jogando um jogo e até mesmo querendo permanecer jogando esse jogo? Podem responder, podem abrir o microfone. Querer chegar ao fim, de Jane. Que mais? Desafios. O Luan, passa o tempo. Muito bem. Que mais? Raciocínio lógico. Então, muito bem, né? Olha, vocês estão elencando várias questões aí muito importantes. Passar de fase, socializar com os amigos, muito bom, Marcelo. Que mais? Muito bom, pessoal. Então, ó, nós encontramos também aí alguns elementos nesses jogos, né? Se formos observar, por exemplo, a primeira imagem, né? Acho que tá meio pequeno, não dá para ver muito bem, né? Mas ele traz alguns elementos que também envolvem ali
um pouco da mecânica do jogo, né? Toda a questão de como o jogo é construído, né? Então, quais são esses elementos, né? Se vocês conseguem percebê-los? Quando vocês citam passar de fase, né, chegar ao fim, é um dos elementos, né, que é os desafios, né, ter fases, né, níveis, levels, né, e quais são os outros? Paulinho, eu acho que parou de compartilhar em um momento. Estratégias, muito bom. Então, né, ali você tem que ter uma estratégia, né? O jogo ele traz também essa vertente da estratégia, ou o próprio jogador cria a sua, né? Que mais? Deu um problema no compartilhamento aqui. Peraí, deixa eu. Ótimo, voltou a aparecer, Paula, obrigada. Bom, pessoal, tudo isso que vocês estão falando, ó, atenção, regras, né? Sidney disse regras, Luciana, atenção. Muito bem, pessoal. Então, ó, todos esses são elementos que o jogo traz, né? Pode passar. Então, diante desses elementos, diante dos jogos, o que os torna então atrativos, né? Vocês já falaram um deles, né? Que é a questão da socialização. E aí tem alguns outros, raciocínio lógico que vocês ali falaram. Pode dar um clique, Paulo. Ali ele coloca a questão do domínio, né? E por que a interação, o Wagner falou ali também, muito bom. E por que vocês acham domínio? Domínio, como assim domínio, né? O jogador ele faz escolhas, podem se manifestar pelo chat. É que eu estou aqui olhando as duas partes, tá, gente? Eu estou olhando os slides, estou olhando o chat aqui para ver se vocês estão respondendo aqui. O avançar, né? Então, isso, quando você faz escolhas, né? Você também pode ali avançar as fases. Que mais? Pode dar um clique, Paulo? Então, ó, nós temos ali a questão também do entretenimento e socialização, que vocês já abordaram. Pode passar mais um. E alivia o estresse, né? Então é até interessante, né? Porque o jogo, às vezes, ele é até um pouco complicado, né? Mas mesmo assim ele alivia o estresse. Então, devido ao envolvimento, talvez devido à socialização, né? Que o Marcelo citou ali em cima, né? A interação. Então, a própria questão do domínio, né? Então, tudo isso faz com que o nosso estresse seja aliviado ali no momento do jogo, né? O jogo ele também pode trazer algumas outras questões, né, como o conflito, né, mas isso nós vamos ver mais para frente. Pode passar. Então, diante disso, né, o que podemos aprender participando de um jogo? Se eu estou socializando com os meus amigos, né, o que eu posso aprender ali, nesse momento? Podem se manifestar pelo chat, podem abrir o microfone. Pessoal, eu quero ouvir a voz de vocês também, tá? Não fiquem tímidos, não. Podem falar no microfone nesses momentos, porque às vezes só eu falando aqui, a minha voz fica meio enjoativa. Eu lido com ela 24 horas por dia, gente. Podem se manifestar aí pelo chat, podem abrir o microfone, podem falar. Josineide colocou competição saudável, muito bom. Didiane, raciocínio lógico. Que mais, pessoal? Quando eu socializo com as pessoas, quando eu estou ali naquele, né, conflito do jogo, nos desafios, né? Tem também a questão isso da empatia. Muito bem, pessoal. Pode passar, Paulo. Pode passar mais um?
Então, diante disso, nós passamos algumas indicações de livro para você, né, que foi a gamificação na educação, e alguém chegou a ler esse trecho que eu pedi, que eu, né, sugeri para vocês lerem? Se manifestem pelo chat se alguém leu os trechos. Só coloca um sim, não deu tempo, não sei. Se manifestem pelo chat só para eu saber quem conseguiu ler, né, aquele trecho do livro. A Raquel colocou em alguns jogos precisa ter trabalho em equipe, muito bom, Raquel. Pode passar o slide, Paula, para nós darmos continuidade. Então, diante do livro, né, que foi uma indicação para vocês, uma sugestão de leitura, nós colocamos aqui algumas diferenças entre jogos, né, os jogos sérios e a própria gamificação, tá? Então, pessoal, vocês vão ver que existe uma diferença entre um jogo, que é apenas um entretenimento, certo? Entre os jogos sérios, que são jogos que nós utilizamos para, por exemplo, fins educativos, que não necessariamente é a gamificação, tudo bem? Porque os jogos sérios eu posso utilizar jogos com esse intuito educativo, porém, ele não foi um jogo construído para isso, né? Então, e ele não traz os elementos, ele não é com os elementos da gamificação, né? Tipo, não é uma atividade construída para isso, tá bom? Então, esses são os jogos sérios, jogos que vão ali sim trazer questões problemáticas, né? Alguns desafios, questões educativas, mas não é a gamificação ainda em si, tudo bem? A Adriana colocou, aprende a ser justo, da pergunta anterior, né? Aprende a ser justo, reconhecer que às vezes se perde, às vezes vence, aceitar o desafio a respeitar regras. Muito bem, Adriana. É isso mesmo. Então, agora nós vamos ver também, né, vinculado a essa questão, Adriana, então, esses elementos da gamificação para auxiliar também nisso que você acabou de abordar. Pode passar, Paulo. Então, pessoal, quem conseguiu ler o trecho do livro, qual a relação que vocês conseguiram fazer entre a teoria do fluxo e a gamificação? Lembrando que a teoria do fluxo, né, do Csikszentmihalyi, né, e a gamificação que quem lê o livro, né, o trecho do livro, vai saber um pouquinho ali do que fala, né, como é. Podem se manifestar pelo chat ou abrir o microfone. E nós temos a outra pergunta. Quais elementos caracterizam a gamificação? Vocês conseguiram ler? Nós fizemos esse processo de sugerir um trecho, né, do livro, porque uma que nós sabemos do tempo que, né, o professor ele tem disponível fazendo muitas coisas e ali, na verdade, não sobra quase tempo para, né, a leitura, né? Porém, foi uma sugestão que vocês deram no próprio forms, né? De que nós indicássemos leituras para vocês e aí depois só trouxéssemos algumas perguntas ou que vocês pudessem levantar alguns questionamentos dessas leituras para que nós respondêssemos aqui e trabalhássemos juntos, né? Essa leitura. Então, devido a isso, né? Nós fizemos esse movimento, tá? Então, pessoal, vocês vão perceber que no livro ele traz alguns elementos do fluxo com a gamificação, né? Se no fluxo é para tentar ali promover habilidade compatível com o desafio que eu vou propor ao meu aluno e o sentimento que ele vai e a emoção que ele vai adquirir baseado nisso, certo? A gamificação ela traz esses elementos vinculados a essas emoções, tá? Para tentar ativar essas emoções positivas, né? Então, vocês vão ver, conforme eu vou mostrar a gamificação, como isso é possível, tudo bem? Pode passar, Paula, que agora então nós vamos introduzir aí nos elementos depois da gamificação. Então, os elementos da gamificação que nós temos,
Esses são os principais, né? Então, a gamificação em si é usar elementos dos jogos, né, de forma a engajar pessoas para atingir um objetivo. E quais são esses elementos possíveis, né? Nós temos aí trabalhar com, por exemplo, avatar e cenários, missões e desafios, pontuações e rankings, prêmios e distintivos. Isso daí depois eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Nós temos também a questão da narração de histórias. Então, nós podemos introduzir o nosso conteúdo narrando uma história, como se o aluno tivesse imerso nela como personagem, por exemplo. Né? E aí eu vou construindo um cenário até propor, por exemplo, a exploração, que é o descobrir depois novos lugares, indo passando de fase e desafios, né? Com atividades em levels, né, níveis de dificuldade gradativos. Então, inicia-se com uma atividade mais simples, né, que é, às vezes, até uma sensibilização, ou até mesmo para ativar o conhecimento prévio desse aluno, para depois ir aumentando o nível de dificuldade. Isso depois eu vou demonstrar para vocês. Tem a cooperação, que é a união e pertencimento à equipe, ao grupo, né? Então, envolve ali a empatia, o ouvir o outro, respeitar o outro, o trabalho em equipe, né? Enfim, encontrar os objetivos juntos, né? Então, tudo isso, cooperação. E a competição, né? Às vezes também você vai querer fazer um processo de gamificação que o aluno, ele, tanto em equipe quanto individual, ele pode também estar fazendo, né? Pode ser um jogador só, e não uma equipe. E aí, esse vencer disputas. Então, por isso que ele traz alguns elementos, como tempo, né? E as fases que vai se passando. Pode passar, Paulo. Então, ó, conforme já foi dito, né, o desafio não deve ser nem muito fácil, nem muito difícil, e deve ir progredindo gradativamente. Pode passar. Tem um delay, né, pessoal, por isso que demora um pouquinho, né? E nós temos também perfis de estudantes, né, e que podem ser os perfis dos jogadores. E é por isso que é até interessante esse processo de gamificação, porque tem alunos que eles vão estar ali para vencer, tem alunos que vão estar para socializar, né? Isso nós vamos ver agora. Pode passar, Paulo. Então, ó, nós temos os alunos chamados, né, os jogadores chamados exploradores, né, que consideram a própria experiência como objetivo do jogo. Então, só de estar ali jogando, experimentando algo novo, ele já vai se sentir interessado em fazer aquela atividade, né? Temos os empreendedores, que são os jogadores ou alunos que buscam constantes vitórias, né, são motivados pela realização de atividades, né? Esse, ele gosta de e ganhando aos poucos, né, as atividades. Então, por isso que é até interessante aqui um dos outros elementos da gamificação, que são as insígnias, os troféus, enfim, né, vem aí os elementos. Tem os socializadores, que buscam interação social, né, que são aquelas, né, pessoas que gostam de se comunicar, de conversar, de interagir, e tem os predadores, que são os motivados a vencer os adversários, aqueles que gostam de ganhar, né? Então, esses são os tipos aí de jogadores que nós temos. Pode passar, Paulo. Então, o Lieberman, que é um autor, né, ele vai citar aí 8 benefícios para o aprendizado, né, em relação à gamificação. Experiência ativa, encoraja os jogadores a aprender fazendo, vocês falaram muitas delas, né? São meio social, são participativos, fornecendo ao jogador uma resposta personalizada, são envolventes, né? A participação faz com que o jogador preste muita atenção. Lembrando, pessoal, que aqui é muito importante também o feedback, tá? Mas aí depois eu explico melhor para vocês na atividade em si. Pode passar, Paulo. Então, ali, ó, promovem o aprendizado
comportamental, né? O jogo dá ao jogador recompensas para o comportamento, como pontos, posição, escolha e assim por diante, né? E tem o feedback positivo, né? Que pode encorajar isso. Oferecem consequências, né? O sucesso e a falha são mapeados diretamente, né? Então isso pega um pouco ali do ego, né? Da autoimagem. Oferecem modelos, então o jogador pode aprender com os personagens ou com a experiência ali do jogo. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que nossos alunos, eles são, na verdade, alunos considerados aí nativos digitais. Eles nasceram, né, com essa tecnologia toda em volta deles, né? Então, por isso que eles têm também uma postura um pouco diferente da nossa, né? Que somos imigrantes digitais, né? Nós não nascemos com a tecnologia, né? A tecnologia veio depois e quando eu falo em tecnologia, eu falo em relação a essa tecnologia mais intensa de conexões, internet, vídeo, enfim, né? Não falo a tecnologia em si, que a tecnologia em si já faz aí um bom tempo, né? Eu falo a tecnologia como ela está hoje, né? Nas nossas vidas, né? Então, essa tecnologia que nós temos hoje, nós não nascemos com ela e por isso nós sabemos lidar de uma forma diferente. Já os nossos estudantes não, né? Então, por isso que desenvolver a gamificação aqui é um processo muito interessante na educação. Pode passar, Paulo. Tem um delay aí, né? Pode passar. Pessoal, aqui eu só trago alguns caminhos, né, que vocês já conhecem, que é o caminho para ir para o currículo de Ciências Humanas, que ele traz todas as habilidades, né, inclusive já saiu também, né, o terceiro volume do Caderno do Aluno, que já consta também no site, tá, da EFAP, então é só mesmo mostrando esse caminho. Pode passar, Paulo. Temos aí, conforme sempre mostramos também as habilidades essenciais do segundo bimestre, que nós já estamos indo depois para o terceiro, né? Então, só para reforçar, né, nós temos aí do primeiro ano, da primeira série do ensino médio em sociologia, e nós vamos trabalhar bastante essa tabela hoje, tá? Pode passar, Paulo. Temos de história, né, que também pode vincular a sociologia, ok? Nós temos ali, ó, analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas econômicas, relacionando as práticas dos diferentes grupos e agentes sociais. Se eu for pegar sociologia, eu vou estar trabalhando com socialização, com instituição social, com papel social, com agentes sociais. Então, encaixa muito nessa habilidade de história, assim como também outras ali que nós temos de história, né? Ó, confrontar formas de interações culturais, sociais e econômicas em diferentes contextos históricos, né? Então, dá ali para criar uma interdisciplinaridade, né? Pode passar, Paulo. Temos, então, as habilidades essenciais também da segunda série. Lembrando, tá, pessoal, que nós vamos trabalhar com a socialização, então são habilidades essenciais da primeira série de sociologia, vinculado também à questão da história, tá? Então, é a primeira série que nós vamos trabalhar hoje, porém, eu vou trazer aqui todas essas habilidades para vocês na tabelinha aí de habilidades essenciais. Pode passar. Então, nós temos do ensino médio, história, as habilidades essenciais também, pode passar. E da terceira série do ensino médio. Essa terceira série do ensino médio, ela está muito ligada à terceira série do ensino médio de história também, né? Então, vocês vão ver que é muito ali junto, tá? É o complementar e o convergir, né? Então, vocês vão ver aí que dá para trabalhar bem legal a interdisciplinaridade com os dois componentes. Pode passar, Paulo. Esses são sites de indicações para vocês que vão auxiliá-los, tá, a poder elaborar mais atividades ou, enfim, relacionadas até mesmo à tecnologia para a educação, né? Então, nós temos ali dicas do Google para educação. Então, nós temos o site ali amplifica.me, né, /Educador São Paulo. Então, esse é um site do Google, né, ali que traz todas as
ferramentas que podem auxiliar na educação e mostra como. O Museu Afro Brasil são jogos de história que tem, que até foi um site indicado numa TPC de Ciências Humanas da IFAP, né? Centro de Mídias. Nós temos aí um outro site que é dos povos indígenas, que é o pib.socioambiental.org, que ele é fantástico, ele traz assim um leque de todos os povos indígenas no Brasil e traz, enfim, as ligações que um tem com o outro. É fantástico esse site, é muito legal, muito interessante para vocês também estarem trabalhando. E nós temos aí um curso que vai ter grátis, né? Que é o Manual da Gamificação na Educação. Esse curso, pessoal, é um curso que, assim, eu não conheço, né, pessoalmente, o professor que vai dar o curso, tá? Mas eu achei interessante que, para quem, né, quiser aprender mais e tiver disponibilidade, é um curso grátis que vai ter aí para vocês, que eu encontrei aí na internet, tá? Então, é só acessar esse site, www.gameeducar.com.br/manual. E ali vai ter esse curso, tá bom? Pode passar. E aí, agora, então, nós vamos iniciar a atividade. Eu vou, nesse momento, explicar para vocês alguns elementos, então, importantes na gamificação. Eu trouxe aí, eu fiz essa atividade, eu trouxe um cenário, né, uma capa já bem, assim, chamativa, né, que vai para envolver mais o aluno a querer construir essa atividade. Pessoal, não é um bicho de sete cabeças, tá? Vocês já fazem um roteiro de estudo, por exemplo. Vocês já utilizam o Google Forms, né? Essas duas coisas vão auxiliá-los a fazer, por exemplo, uma atividade gamificada, porque a atividade gamificada que eu vou apresentar para vocês nada mais é que um roteiro de estudo com esses elementos da gamificação, tá? Utilizando o Google Forms, tá? Então, ali eu trouxe ali, ó, as atividades a seguir são apenas exemplos para gamificar uma atividade. Não é a única possibilidade, ok, pessoal? Pode passar, Paulo. Então, ó, como uma introdução ali para o aluno, eu posso já vir com um contexto, uma narração, né? Então, eu venho ali, ó, jogador, o objetivo desta aventura, eu já coloco o objetivo, eu já coloco a habilidade, ó, né? O objetivo desta aventura será desenvolver as habilidades, dades de. E ali, no primeiro momento, eu coloquei a de sociologia e também a de história ali, né? Ó, produzir uma reflexão sobre o processo de socialização e reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo que vem da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais interage e participa da vida em sociedade. E a de história, que é analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas e econômicas, relacionando-os às práticas dos diferentes grupos e agentes sociais. Ok? Pode passar, Paulo. E aí, ó, é importante também eu já trazer as regras do meu jogo, né? Isso deixa muito claro para o aluno qual é o objetivo e o que ele não pode fazer e o que ele pode fazer, né? Para ganhar pontuações, para passar de fases e para conseguir realizar as atividades. Então, eu tenho ali, ó, alguns exemplos, né? Cada level obedece uma sequência que deve ser respeitada. Caso seja descumprido esse quesito, o jogador perde um ponto. Então, o aluno ele vai clicar nessa sequência de level, né? Por quê? Porque a sequência dos levels é a mesma sequência dos níveis, né, de dificuldade das atividades, para ir desenvolvendo nele as habilidades gradativamente, ok? Ó, cada desafio deve ser cumprido semanalmente, caso contrário, o jogador ou equipe perde 2 pontos, aí vai do que vocês, né, acharem aí interessante. Acesse os bônus, cumpra as tarefas contidas nele, ganhe 2 pontos. Para habilitar cada desafio, o jogador ou a equipe deve ter tantas quantidades de insígnias ou troféu, enfim, o que vocês acharem interessante, né? Para trocar pelas chaves de cada mundo e desabilitar um novo cenário. Okay? Então, ó, eu trago ali elementos, né? Eu vou trazer elementos, perdão, dos jogos, ok? Pode passar.
Eu posso também colocar aí, por exemplo, para ele escolher um personagem só para ficar uma coisa, né, lúdica ali, mas não necessariamente também eu preciso desse fator, tá, gente? Isso daqui eu posso ou não utilizar, tá? Então ele pode escolher um personagem, ou, por exemplo, em história, se eu estiver trabalhando num contexto ali histórico, com documentos históricos, né? Eu posso trazer ali personalidades, né, que eu vou trabalhar para ele escolher qual delas ele quer, por exemplo, né? Ser, né, ali o personagem. Então, vai da criatividade de vocês nesse momento, tá bom? Pode passar, Paulo. Ó, percebam, gente, que até esse momento eu não estou fazendo nada demais. São slides normais, como se fosse um roteiro de estudo que vai passando, tá? Então, ó, converse com seus colegas, dê um nome à sua equipe. Então, quando ele faz também essa interação, se for em equipe que vocês vão estar querendo trabalhar com eles, é interessante eles, né, criarem ali um nome, né, para a equipe, para eles se sentirem pertencentes àquilo, né? Então, esse é um momento bem bacana também. Se não for em equipe, tudo bem, né? Vai ser o nome do aluno ali e ok, né? Pode passar, Paula. E agora começa os elementos um pouco mais complexos, quando eu digo assim, é porque assim, nós vamos agora criar ferramentas tecnológicas, né? Nós vamos utilizar o Google Forms e vamos utilizar um chamado Hyperlink, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou demonstrar como que faz isso agora, tudo bem? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Pode parar um pouquinho aí, Paula, de compartilhar, para eu poder demonstrar. Tá aparecendo a tela cheia, pessoal? Eu não vou ver o chat. Começou a compartilhar agora, Susan. Tá, obrigada. Bom, pessoal, Eu então fico de olho no chat. Sim, obrigada. Então aqui, ó, eu tenho level 1, level 2, level 3 e uma nuvenzinha de bônus. Esse é o primeiro exemplo, que é um mesmo cenário contendo level, né, diferente ali, levels diferentes para cada desafio, tá? Então, assim, esse pode ser uma possibilidade, mas eu vou mostrar agora para vocês. O que eu fiz aqui? Eu criei hiperlinks, que, ó, quando eu clico na atividade, ele vai para o Forms para mim. Então, eu tenho lá level 1, lá jogador, você tá mostrando Forms, Paulo? Sim. Olá, jogador, você acaba de iniciar sua jornada e, como orientadores de seu trajeto, necessitamos saber seu conhecimento sobre alguns assuntos. Deste modo, poderemos auxiliar em sua trajetória de maneira mais efetiva. E aí eu trago uma coisa bem fácil mesmo, assim, bem simples, para ver o conhecimento prévio do aluno, né? Ó, até um meme, né? Para trazer ali ele para o que ele está vivenciando. Susan. Oi, Paulo. É a Paula. Se você quiser ir lá nos 3 pontinhos da sua barra e aumentar mais do que 100%, tá. Tá? Para a visualização ficar melhor. Isso. Aí. Isso, obrigada. Bom, pessoal, então né, a gente traz aí esse meme, ó, não entendi, mas vou rir para socializar. E aí tem lá, o que significa a palavra socializar? E aí vocês vão ver que são perguntas dissertativas, o aluno ele vai, e pessoais, né? Ele meio que vai colocar o que ele conhece, o que ele compreende ali sobre aquilo. Né? Você já passou por situação semelhante? Por qual motivo achou necessário praticar essa ação? Então, assim, uma coisa bem simples para o aluno só introduzir ali, né, e ficar interessado na atividade, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como faz esse Forms para ganhar ponto, tá? E para vocês poderem aí depois praticar com os alunos de vocês. Então, aqui nesse primeiro momento, vocês estão vendo essa canetinha aqui do lado, eu vou clicar nele agora, tá? Porque é o meu, mas no de vocês vai estar assim, ó, quando vocês estiverem fazendo as atividades, tá?
E aí, como eu faço para inserir pontos nessa questão aqui, por exemplo, né? Então, eu venho aqui, ó, eu vou clicar nele, eu vou colocar o que eu quero, né, de conteúdo ali, do que é a atividade, e aqui eu vou poder escolher, ó, se o aluno, ele vai fazer uma resposta curta, um parágrafo, ou se ele vai ter a opção, por exemplo, de múltipla escolha ou caixa de seleção. Então, eu posso escolher essas opções aqui para fazer essa minha atividade, vai de acordo com o que eu quero. Se eu quiser que o aluno responda algo dissertativo, vai ser resposta curta ou parágrafo. Se eu quiser já dar algumas opções para ele, né, ser uma questão objetiva ali de assinalar, eu coloco múltipla escolha ou caixa de seleção, ok? Bom, e aqui embaixo, pessoal, vocês vão ter aqui um campo escrito chave de resposta. Vocês clicam nele e aqui já vai aparecer no canto, ó, 1 ponto, 2 pontos, eu posso aumentar os pontos ou diminuir, né? Eu posso inserir, então, ponto para essa questão. E eu venho aqui, ó, e eu posso ainda inserir um feedback. Nesse caso de questão dissertativa, o feedback ele fica um pouco mais complicado no sentido de que o dissertativo envolve que o professor leia primeiro para depois dar o ok, né? Mas mesmo assim é possível dar o feedback, tá? Mas aí só vai aparecer depois do ok do professor. Se eu quiser já inserir o feedback aqui, ó, ele vem aqui, ó, digitar feedback. E aí eu coloco parabéns, obrigada pela participação, enfim, vai de acordo com o que vocês querem dar de feedback da resposta do aluno, tá? Se fosse uma questão de assinalar, seria diferente o feedback aqui, tá? Então, o feedback iria aparecer, eu vou mostrar depois para vocês em uma outra atividade que vai ter, tá? Então, primeiro, esse é o primeiro momento. Lembrando Susan, e nesse feedback também você pode inserir links para eles entenderem melhor do assunto, como também. Vídeos do YouTube ou link de uma reportagem. Sim. É possível fazer isso no feedback também, como um complemento da atividade. Sim, né, tem essa possibilidade, né? Então, aqui, pessoal, vocês vão ver que nessa abinha aqui do lado, vocês podem colocar muita coisa nessa pergunta, né? Vocês podem colocar, por exemplo, imagem, vídeo, tá? Então, isso é possível, é só clicar aqui e ele já vai pedir, por exemplo, para você colocar, se for do próprio computador, o upload, ou se for da internet, por URL. Aí vocês colhem aqui, né, a URL do site ou do vídeo que vocês vão ter lá, tudo bem? Bom, aqui nós temos também 3 pontinhos aqui, né? Esses 3 pontinhos, eles vão dar para vocês algumas possibilidades também. Mas o que vamos interessar para nós aqui é essas configurações nesse primeiro momento. Tem aqui, geral, coletar endereços de e-mail. Talvez não é necessário, né? Tem aqui, é necessário fazer login? E aqui, ó, pessoal, vocês podem desabilitar esses campos, porque o aluno ele não vai ter, muitas vezes, acesso a algumas questões que o professor tenha. Então, aqui você pode desabilitar, tá? Os participantes podem editar após envio, ver gráficos, e aí vai de acordo com o que vocês querem que o aluno veja depois do envio. Tem aqui, ó, apresentação, mostrar link para enviar outra resposta, ou mostrar barra de progresso. Esse daqui é interessante, né? O aluno vai vendo conforme ele vai passando as atividades, vai vendo se ele está finalizando ou não. Às vezes a atividade é longa e ele pula uma. E aí na barra de progresso vai mostrar que ele não está 100% concluído, que falta uma. Aí ele volta lá e vê qual que falta, né? Então esse daqui é interessante, tá? O embaralhar a ordem das perguntas, eu não sei se é interessante, porque normalmente a gente segue uma sequência didática, né? Então, no primeiro momento, vamos deixar sem aqui. Tem essa opção de testes, que é criar testes, é onde vai permitir com que o aluno receba essas pontuações que eu falei para vocês, tá? E tem aqui, ó, liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. É aqui que eu falei para vocês que se for uma pergunta dissertativa, eu posso colocar isso daqui, ó, posteriormente depois da revisão manual. Agora,
Se as perguntas que tiverem ali for de assinalar, eu posso deixar assim, ó, imediatamente após o envio, né? Porque aí já sai para ele no final de tudo, o quanto ponto ele conseguiu, né? Aqui, ó, as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas, valores. Esse daqui, eu não, aí vai do professor também, né? Se ele colocar a opção perguntas erradas, vai aparecer ali em vermelho o que era as respostas erradas. E aparecer em verde a correta, né? Então, aí vai depender do que você quer. Às vezes, eu não quero que o meu aluno saiba a resposta, todas as erradas e qual é a correta, porque talvez ele vai passar, sei lá, a resposta para o outro, não sei, né? Aí, então, eu desabilito, né? Mas, como é uma gamificação e é uma competição, talvez não tenha muito essa questão do aluno passar a resposta para o outro também, né? Porque vai ser uma competição, né? Ok? E aí vocês salvam. Bom, então, vai estar em configurações tudo isso que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? Então, eu vou fechar aqui para poder mostrar os outros campos. E aí nós temos, dentro desse mesmo cenário, o QR Code, que vocês também podem utilizar como uma opção, uma sugestão, que ele também vai trazer o Forms aí, né? E colocar, por exemplo, já como é o level 2 aqui, né? Colocar um outro desafio. Aqui, tanto o QR Code quanto esse tesourinho aqui, é o mesmo Forms, tá, gente? Foi só para mostrar para vocês que é possível o QR Code ou o tesouro, mas na atividade de vocês, vocês podem fazer aí de acordo com a criatividade de vocês, tá? Então, ó, eu clico aqui no tesouro e eu vou para um outro Forms de atividades. Então, deixa eu abrir aqui o outro, que já é introduzindo um pouco mais ao tema, né? Então, ó, level 2. Muito bem, você acaba de ganhar a sua insígnia prateada. E aqui, então, ele é como se já tivesse passado do level 1 e ganhou aí uma insígnia, né, para o level 2. Agora é o momento de seguir adiante. A próxima fase está próxima. O objetivo deste level será desenvolver a habilidade de... E aí vocês podem até fazer uma outra habilidade que vai ser desenvolvida, ou enfim, vai de acordo com a criatividade de vocês, tá? Esse contexto aqui, né? Esse cenário, enfim, toda essa conversa, esse diálogo com o aluno aqui, né? Então, aí eu posso trazer um vídeo, né? Aqui eu coloquei a construção social da realidade do Berger e Luckmann, né? Eu posso, por exemplo, trazer outras questões, uma charge, eu posso, enfim, vai de acordo com a didática ali de vocês, tá? Então, ó, aqui já são questões objetivas. Iniciamos a jornada. Agora você precisa descobrir o que o vídeo nos apresenta sobre como os autores compreendem a socialização. Então, nesse momento, é até difícil ele ir na internet e pesquisar uma resposta pronta, porque muitas vezes a resposta vai estar no vídeo, ele vai ter que assistir o vídeo, né? Então, nessa atividade aqui, pessoal, ele coloca, por exemplo, eu coloquei daquela forma, mas com questões objetivas. Então, por exemplo, se o aluno, aqui eu não coloquei para dar já a resposta certa ou errada para o aluno, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que fica colocando para dar a resposta certa ou errada e já o feedback. Então, ó, eu clico na atividade, é uma atividade que eu coloquei, ó, ser de múltipla escolha, tá? Então, eu fui inserindo as atividades de múltipla escolha, tá? E aqui eu coloquei chave de resposta. E aí aqui eu posso escolher, ó. A minha chave de resposta eu já fiz aqui, que essa é a resposta correta. E essas demais, ó, eu poderia colocar mais de uma resposta correta, mas eu coloquei só uma, né? E ok. E aí eu já insiro o feedback. Esses aqui eu já tinha feito já para deixar pronto para vocês, tá? Mas para vocês só vai estar essa canetinha aqui e vai estar o espaço em branco. Então, ó, feedback das respostas corretas. Aí você vem aqui, clica e aí você faz a sua resposta correta. E aí, reforçando, como a Paula disse, a gente pode incluir links, pode incluir outras coisas, mas aqui eu já dei um feedback da resposta, né? Uau, muito bem, você iniciou seu trajeto como ninguém. Agora vamos para a próxima pista, ou como
né? Ninguém nunca, como, enfim, você desenvolveu muito bem o seu trajeto, enfim, vai de acordo com o que vocês também falam para o aluno. Eu acho que o professor, ele também traz uma particularidade de diálogo com os alunos, de proximidade. E aí, às vezes, nesses feedbacks, vocês podem colocar a forma como vocês falam em sala de aula quando o aluno acerta, né? Eu acho bem interessante que cria uma proximidade, né? Então, pode ser feito dessa forma também. Tudo bem? Aí vocês coloquem salvar aqui. E vocês fazem feedback para a resposta errada também, ó. Que pena, você estava iniciando o seu trajeto, mas não desista. Você pode começar novamente, dessa vez com mais atenção às pistas que o vídeo nos traz. Tá? E aí você pode salvar esse feedback. Ok, pessoal? Conclui e pronto. O aluno, quando ele depois responder todas aqui, ele vai poder. Então, se eu vim aqui, ó, ter já essas respostas de imediato ou posteriormente após a revisão do professor. Se eu colocar imediato, eu salvo aqui, ó, na hora que o aluno estiver fazendo, deixa eu colocar agora como visualização aqui. Ó, o aluno, por exemplo, respondeu essa daqui, né? Aí o aluno foi lá e respondeu essa outra. Não sei, coloca enviar, faltou uma resposta aqui, né? Então vamos colocar teste. Ó, já vai aparecer dessa forma. E aí o aluno vai ver pontuação. E aí vai aparecer para ele aqui em cima, ó, o total de pontos que ele acertou, tá? Então, aqui no caso, tinha 5 perguntas, certo? E aí ele acertou 3 das 5, né? Eu fiz aqui só para vocês verem como aparece as respostas certas e erradas, tá? Então, aqui na certa, aparece o feedback já aqui embaixo também, tá? Na errada também aparece, aqui nesse outro eu não coloquei o feedback, mas aqui tá certo também, é que eu não tinha colocado o feedback da certa aqui, e aqui o teste. Como que era uma dissertativa, por isso que não cabia também sair já a resposta aqui, tá, gente? Mas, então eu aconselho vocês por exemplo, quando for fazer um informes, e se vocês quiserem que já saia essa pontuação assim, rápido para o aluno, sem vocês precisarem, né, olhar e falar, é certo ou errado a dissertativa, deixa um form só para as objetivas, né? Aí já sai tudo bonitinho para o aluno aqui. Ou você pode mesclar do jeito que está aqui, só que aí você vai ter que depois aceitar a resposta dissertativa como certa para vir o ponto para o aluno. Tudo bem? Deu para entender? Falem no chat se está muito rápido, se está dando para entender. Paulinha, depois vai lendo para mim aí as respostas deles. Tá dando para entender, pessoal? Tá tudo certo? Sim? Por não? enquanto, eu não tenho perguntas aqui, não. Tá. Bom, agora eu vou passar aqui para vocês. Por exemplo, eu coloquei aqui no bônus. Calma, não está aparecendo a seta. É um site, por exemplo, para o aluno poder entender melhor aquela questão. Aqui vocês podem colocar no bônus qualquer coisa. Vocês podem colocar desde vídeos, ou pode colocar uma outra atividade para ele ganhar mais pontos, né? Enfim, vai de acordo com a criatividade de vocês, com o que vocês esperam ali da sequência didática de vocês, tá? Aqui tem o level 3, que vai ser um desafio também um pouco mais difícil, porque é o level 3, então aqui eu coloquei no level 3 uma problemática já, né? Ó. Estamos finalizando essa jornada, parei em busca de novos desafios. Ao concluir este level, com êxito você ganhará a insígnia de esmeralda. Enfim, vai da criatividade de vocês. Aqui eu coloquei uma reflexão para falar, então, sobre essa importância desse processo de socialização e dos papéis sociais e dos agentes de socialização, enfim,
Tudo isso vinculado também à construção cultural, nesse processo de permanecer, por exemplo, com desigualdades, com as práticas de violência, né? Então, assim, para fazer o aluno refletir um pouco sobre isso, né? Então, eu posso também trazer, né, uma problemática, por exemplo, atual, e lançar no final, ou enfim, vai de acordo com a sequência didática de que vocês estão aí trabalhando com os alunos, tá? Então, aí eu trouxe aqui, ó, quais relações podemos fazer quando pensamos no processo de socialização? Perdão, pulei aqui essa daqui, ó. Qual reflexão a charge proporciona? Aí o aluno responde. Quais relações podemos fazer quando pensamos no processo de socialização e a construção ou a permanência de algumas desigualdades e práticas de violência? E aí eu coloco assim um lembrete, ó. Lembre-se de utilizar seus conhecimentos adquiridos no level 2. Depois, as problemáticas apresentadas em cada degrau da charge acima retratam um contexto atual ou podem remeter a outras épocas? Explique e cite exemplos. Não se esqueça da importância de analisar documentos históricos ou do olhar sociológico para estranhar algumas informações e desnaturalizar também, né, as problemáticas sociais, pesquisando em fontes confiáveis e fugindo das fake news. Aí depois nós temos ali, de acordo com seus estudos, por que essas problemáticas ainda ocorrem nos dias atuais? Então, ó, eu já trouxe aí uma reflexão que faz com que o aluno desenvolva bem mais ali as habilidades que eu trouxe no primeiro momento, né, como um dos objetivos do nosso desafio, tá? Então, é uma possibilidade aí para vocês estarem trabalhando com os alunos, tá? Agora a pergunta que não quer calar. Como eu faço esses hiperlinks, né? Como eu clico num ícone qualquer e abro, por exemplo, uma página da internet. E é muito fácil, pessoal. Eu posso, por exemplo, inserir aqui, ó, uma forma, essa forma de estrela, de sol, vem daqui mesmo, ó, do PowerPoint, tá? Vamos colocar aqui um coração, por exemplo, né? Clico nessa imagem, venho aqui em inserir hiperlink, certo? E aqui vocês vão ter, por exemplo, ó, página da web ou arquivo. E é nesse campo aqui, ó, do endereço eletrônico, que vocês vão colar o link do vídeo, ou do forms de vocês, ou, enfim, de um site. É aqui que vocês vão colar o link de vocês, tá? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, aqui, deixa eu pegar da internet, esse link do forms, por exemplo. Do Wikipedia, que vamos colocar aqui, colocar qualquer coisa aqui para vocês só verem que é possível, né? Então, eu abri aqui qualquer página, copio o link, né? Venho aqui no meu slide, então, inserir hiperlink, página da web ou arquivo, endereço, aí eu colo, no caso, Ctrl V, né, colo, e ok. Nesse momento, ele já me linka para aquela página, ó. Ele está aqui, certo? Perdão, vamos ver aqui se foi aqui mesmo. Olha lá, ó, tá vendo que vai aparecer já aqui a mãozinha? Eu clico e ele aparece. Esse erro ele tá dando porque ele tá um aplicativo com uma questão interna de segurança, mas no de vocês não vai aparecer isso. Eu clico OK, ele vai para o link, tá? É que o computador aqui que eu estou usando, da DE, ele traz, então, algumas coisas de segurança, mas o de vocês não, provavelmente não vai aparecer isso. E pronto, ele já vai para o link que eu fiz, né, a conexão. Tudo bem? Deixa eu excluir isso daqui. Bom, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que nós temos eu não vou mostrar mais os links, tá, pessoal? Eu só vou mostrar possibilidades para poder aí estar desenvolvendo essa atividade gamificada, tá? Vamos supor que eu não tenho essa facilidade de criar hiperlinks, né? Enfim, eu posso fazer essa atividade nos próprios slides, né? Ou eu posso fazer essa atividade de uma forma mais simplificada, e fazendo com que cada cenário
cada slide seja um desafio. Que nem no primeiro eu coloquei 3 desafios no mesmo slide. Nesse outro exemplo, eu estou colocando cada desafio em um slide. E aí vocês podem fazer esse mesmo processo de hiperlink, por exemplo, ou não. Ou eu posso, na questão, depois vir com um slide da atividade em si, né, da minha atividade em si. Aí vai de acordo com a facilidade de vocês, ou com o que vocês aí acham de interessante para trabalhar com os alunos. Mas não é algo difícil, né, você fazer essa atividade, já que vocês fazem um roteiro de estudo. É mais ou menos o mesmo processo, né? É só ir criando os hiperlinks. Bom, aqui eu tenho um outro exemplo, né, uma possibilidade. Eu crio aqui um cenário onde eu coloco os pensadores, né, que abordam o tema, certo? E aí eu posso até falar para o aluno desenvolver mapas conceituais, e cada mapa conceitual que ele desenvolver baseado naquele vídeo, por exemplo, explicativo, vai valer um ponto, né? Enfim, vai de acordo com a criatividade ali de vocês e com o que vocês querem desenvolver com os alunos, tá? Aqui eu fiz o mesmo processo de hiperlink, tá, gente? Então, eu coloquei os autores que trabalham, então, a questão da socialização. Aqui o Weber, que fala sobre o processo aí de dominação, de ação social. Eu trouxe o Durkheim, que fala sobre o processo das instituições sociais, solidariedade, né? A sociedade e o indivíduo. Eu trouxe o Pierre Bourdieu, que fala sobre a questão da violência simbólica, né? Se quiser trabalhar também. Enfim, o Goffman, que fala sobre a questão do hábitos, enfim, trazendo aí também as questões do papel social. Então, nós temos aí os autores, né, da sociologia, que vão trabalhar, vão auxiliar aí no processo de construção da compreensão do aluno sobre a socialização, tá? Tudo bem até o momento, pessoal? Susan, pode falar. Os professores estão perguntando se o material vai ficar disponível no blog. Nós vamos estar tentando deixar disponível no blog. Eu posso deixar os depois. Isso. Ok. E depois da gravação. Isso, a gravação vai estar disponível também, né, no YouTube, né, no nosso canal, e aí vocês podem estar acessando, tá, para poder qualquer coisa visualizar depois novamente, tá? E aí, ó, então eu trouxe, né, o segundo desafio, como eu falei para vocês, trazendo um novo cenário, né, e vocês podem criar de acordo aí com a criatividade de vocês, tá, pessoal? Lembrando de pontos importantes que os desafios devem ser gradativos, né? Não podem ser difícil de cara, eles têm que seguir também a sequência didática, né? Tem que seguir ali trabalhando as habilidades, né? E aí vocês vão aí construindo. Eu falo para vocês que é muito bacana quando vocês começam a desenvolver essa gamificação nas atividades de vocês. Vocês mesmos vão gostar de fazer isso, é muito bacana, porque vai desenvolvendo em nós mesmos algumas habilidades e criatividade, né? Isso é bem, bem interessante nesse processo. Bom, nós temos aqui, ó, um fechamento, por exemplo, um exemplo de fechamento, né? Ó, muito bem, você está cada vez mais perto do desafio final. Este é o momento para tirar dúvidas e conseguir avançar. Faça perguntas pertinentes ao conteúdo e ganhe um ponto cada, mas cuidado. Se no trajeto houve respostas para suas perguntas, ou se tais perguntas são impróprias ao contexto, você perde a chance de ganhar pontos. Aqui é importante ressaltar, pessoal, que é muito ruim se nós negativarmos o aluno, né? Por exemplo, colocarmos lá que o aluno ficou com ponto negativo, né? Isso desestimula, pode desestimular, né? Então,
tentar tomar esse cuidado para tentar fazer com que o aluno ele não se sinta desestimulado com, por exemplo, um feedback negativo, que às vezes eu coloco uma coisa ali escrita que não ficou legal, né, e às vezes o aluno pode interpretar mal aquilo. Tentar sempre estimular ali essa vontade no aluno em querer tentar aprender, né, em querer tentar refletir sobre, em, sabe, desenvolver aquela atividade, né, então, tomar cuidado, né, com as motivações, né, a gente sempre tem que motivar o aluno, tudo bem, nesse processo. Eu vou pedir um pouco para você voltar no primeiro slide, Paulo. Ai, perdão, sou eu que estou coisando o slide aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Ó, então, vocês conseguiram perceber todas as etapas da gamificação nesse exemplo que eu dei para vocês? Podem responder pelo chat. Eu vou agora deixar de compartilhar a tela para poder ver o chat de vocês. E aí a Paula... Deixa eu voltar aqui. Pronto, Paulinha, pode voltar a compartilhar para eu poder aqui conversar melhor com eles. Pessoal, eu gostaria que vocês se manifestassem pelo chat, colocando se ficou alguma dúvida nesse momento, porque eu consigo agora tirar essa dúvida de vocês, né? E se vocês perceberam os elementos da gamificação nessas atividades, né? Então, ó, percebam que houve um cenário, certo? Houve level. Paula, você vai começar a compartilhar aí? Isso, agora está começando a aparecer. Volta lá naquele slide dos elementos da gamificação. Mais adiante. Adriana colocou sim, foi possível compreender. Marcos, está dando sim para entender. Depois espero que disponibilizem na página do DE. Já estou criando há dias um outro joguinho. Muito bem, Marcos. Né? A Adriana também, bacana. Lúcia, foi muito rápido, vai disponibilizar em algum lugar. Ok. Susan, pode falar. Eu estou no slide certo? Você quer esse aqui? Não, volta mais um pouquinho. Pessoal, lembrando também que teve uma live dos meninos do NPE, Marcos, né, e o Fernando, que está no YouTube, no canal, né, do NPE na TV, tá? Então lá vocês vão poder acessar também para entender um pouco mais sobre o Google Forms. Deixa eu te falar. Isso, obrigada, Paulo. Bom, pessoal, então eu mostrei ali elementos na atividade, né? Teve os avatares, que era uma escolha dos personagens, que é de acordo com o que vocês acham que é interessante ou não. Isso daqui não necessariamente precisa conter, tá? O cenário é muito importante, tá? Porque o cenário ele vai instigar ali tanto a curiosidade dos alunos, né? Quanto também trazer ali uma versão mais lúdica dentro das nossas atividades, ok? Temos ali as pontuações e rankings, missões e desafios, né? Então, isso é muito importante que as nossas atividades sejam gradativas. A nossa atividade, ela pode ser, por exemplo, tanto em forma de hiperlink, como eu mostrei para vocês, ou ela pode estar mesmo em formato de slides, em sequência, desde que ela tenha ali pontuações,
talvez um trabalho em equipe, né, trazer ali o feedback, trazer, por exemplo, se o aluno conseguiu realizar uma atividade, eu dar uma insígnia, um troféu, um prêmio para ele, um distintivo, enfim, algo que demonstre, então, né, que ele está conseguindo realizar as atividades e esse acúmulo desses prêmios, ao final, ele talvez também receber alguma outra feedback ou alguma outra premiação, né, juntando todos. Enfim, são possibilidades, né? Ó. Eu tenho ali também os rankings, né, que é de acordo com a pontuação, então tem essa competição entre os alunos. Então, eu posso trazer esses elementos e não necessariamente ser como eu fiz nesse formato de criar hiperlinks e desenvolver pelo Forms. Vocês podem tentar fazer mesmo no roteiro de estudos de vocês, trazendo esses elementos, né? Vocês podem começar, então, também ali narrando uma história, enfim, e aí trazer ali dentro, né, como se o aluno fosse ali o personagem daquilo, explorando cenários novos, né, e não necessariamente ser da forma como foi feito. É que da forma como foi feito, é trazendo também um pouco da tecnologia para a educação, né? A gente muitas vezes reclama ali, né, da tecnologia em sala de aula, né, do celular e tal, e aqui então nós trazemos um pouco ela para a educação, tá? Então isso é possível, tudo bem? Pode passar um pouquinho, Paula? Então, ó, só colocando aqui para vocês, nós temos aí na questão da gamificação a interatividade, né, que os alunos têm entre si, pode então criar ali o sentimento de empatia, a socialização, um aluno às vezes que é um pouco mais tímido, talvez consiga ali desenvolver uma outra questão socioemocional, né? Então, ó, nós trabalhamos as habilidades aqui e trabalhamos também o socioemocional dos alunos, né? Vocês conseguiram perceber essa ligação entre o socioemocional e a gamificação? O Marcos colocou assim: também podemos dar ao aluno que ele mesmo crie seu próprio jogo e que socialize com os colegas. Ótimo, excelente, né? Porque exatamente isso, Marcos, quando o aluno também ele tem essa possibilidade de criar um jogo, né? Eu acho importante nesse momento demonstrar como pode ser feito, né? E aí depois o aluno pode criar. E isso é muito bacana mesmo. Por quê? Ele vai desenvolver o jogo e para desenvolver o jogo ele vai precisar ter ali algumas habilidades desenvolvidas também, né? Ele vai precisar, por exemplo, conhecer um pouco mais do conteúdo. Nisso ele vai fazer as pesquisas, né? Ou em grupo, se for em grupo, ou individual, né? Ele vai trazer toda essa bagagem aí para o jogo que ele vai criar, né? Construir ali um aprendizado. Muito bem também, né? Então, com essa gamificação, com os elementos da gamificação, nós podemos criar uma atividade que vai poder, talvez, até engajar os alunos, né? Então, como o Marcos disse, se eles criam também a atividade, eles vão estar ali, né, se engajando, certo? Cria-se também o conflito, muitas vezes, né? O conflito mesmo, a discussão, né? Ah, não gostei disso, ah, não quero colocar isso entre eles, né? Gente, pelo amor de Deus, faz, né? Faz essa atividade para a gente ganhar ponto ou para a gente passar de fase. Não deixa de fazer atividade. Então, eles mesmos vão também, né, começar ali a criar esse conflito interno e que nem sempre o conflito é negativo. Né? Nesse quesito é positivo, né? Eles vão tentar estimular os colegas e criando também um conflito, eles também conseguem ali desenvolver empatia, o respeito, né? Então isso é muito bacana também, o ouvir o outro, né? O tentar ali deixar o espaço para o outro, o participar, né? Então isso tudo é muito interessante, tá? Vocês perceberam aí mais alguns elementos que eu não citei e que não foi abordado aí pelo chat ainda por vocês? Podem verbalizar, pessoal. A gente pode aí Teve uma professora que colocou, a Lúcia, colocou que foi rápido demais. Lúcia, qual é o ponto que para você ficou um pouco mais difícil de entender na gamificação? Foi o criar link? Foi o produzir no Forms? Qual foi a parte que ficou
para você é um pouco mais complicada de entender? A Maria colocou para quem domina a tecnologia é ótimo, mas no meu caso... Então, Maria, realmente, né, tem pessoas que têm mais facilidade, tem outros que têm menos, mas isso é bem bacana porque é um processo que nós podemos também estar desenvolvendo em nós mesmos, né? E também pode ser feito de outras formas, né? Como eu disse, né? Pode ser feito dentro de uma mesma atividade que você já faz o seu roteiro de estudo, só que aí você traz esses elementos, como pontuação, colocar algumas imagens de cenário ao fundo, colocar uma narração, né, como se fosse uma história ali para o aluno se envolver mais, né? Eu posso criar equipes, né? Então, assim, não necessariamente precisa ser dessa forma, com esses hiperlinks. Pode ser feito no próprio roteiro de estudo, em forma de slide, em forma de Word, vai como vocês fazem o roteiro de estudo de vocês, né? Ok, no começo das instruções, né? Então, esse vídeo, Lúcia, ele vai estar, eu vou tentar deixar disponibilizado para vocês não estarem vendo pelo Forms, né? Qualquer coisa, eu retomo essas informações. Paula, passa um pouquinho os slides para eu poder, então, mostrar um... Pode passar um pouquinho. Ó, vou tentar deixar disponível, Érica, no blog, vou conversar com o diretor para deixar disponível. A Adriana colocou, tem muitos alunos que não têm acesso, né, à internet. Nós temos algumas plataformas, né, que não precisa, que tem a internet já disponibilizada por São Paulo, né, mas realmente não são todos, né, então essa vertente realmente fica uma problemática aí para nós, né? Por isso é interessante a gente saber quais são os alunos desconectados e os conectados, né? Muitas vezes em uma sala, por exemplo, eu tenho um aluno desconectado ou dois, e aí eu posso trabalhar de uma outra forma, né? Essa gamificação. Não necessariamente dessa forma. Assim como eu acredito que vocês, professores, já estão fazendo esse movimento, né? Trabalhando com os desconectados de uma forma e com os conectados de outra, né? Então, isso pode continuar sendo feito, esse processo, óbvio, não perdendo a qualidade, né, que é o principal aqui, né? Eu não posso deixar de perder a qualidade, né? Não é porque o aluno é desconectado que eu vou deixar, por exemplo, ele de lado, né? Mas pensar, sim, no aluno desconectado, né? E eu posso, então, trabalhar essa gamificação em formato ali do meu impresso mesmo, de Word, né? Mas trazendo essas pontuações, essas questões para o aluno ir desenvolvendo, fazer ele escolher ou criar um personagem, enfim, né? Para ele poder ali ir desenvolvendo essa vontade em querer fazer a atividade, né? O layout é muito importante, né? O layout é muito importante nesse momento, né? Como que eu vou falar assim, o visual, né? Então, o visual ele traz ali muitas questões para o aluno, né? Até mesmo a questão do aluno quando ele olha às vezes cores ou não, quando ele olha um desenho ou não, ele sente curiosidade, né? Ele sente ali uma vontade a mais. Então, isso é muito importante. O cenário, né? Vim ali com essa questão da narração, vim com a pontuação, com os níveis de dificuldade, os level, né? Vim com uma questão de curiosidade, sempre tentando instigar a curiosidade do aluno. Então, tudo isso ele vai proporcionar aí também para o aluno desconectado, só que com uma atividade que não precise da internet, né? Que não precise ali estar utilizando, por exemplo, um computador, ok? Pode passar, Paulo. Pode passar um pouquinho mais, um pouco mais. Pessoal, tem um outro site também que se chama Padlet, só que ele só gratuito, algumas funções dele e também três tipos de atividade.
Então, por isso que eu nem coloquei ele aqui nos slides, mas também é uma possibilidade. Às vezes eu quero desenvolver uma plataforma diferente, tem a possibilidade dessa plataforma que se escreve Padlet, né? Padlet, ok? Pode passar, Paulo. Bom, pessoal, esse formulário de avaliação em presença, vocês vão ter já disponível para vocês podem estar acessando, tá? Mas antes dele, eu vou passar para vocês o último slide, que são das referências e são até indicações de leituras para vocês poderem desenvolver melhor a gamificação, que foram leituras que eu fiz para poder desenvolver para vocês, tá? Que assim como vocês, eu também não sabia mexer em nada, na verdade, disso, ok? E aí eu fui, né, estudando durante essas semanas, né, e tentando aí desenvolver essa atividade em forma de gamificação, tá? Então, passa aí, Paula, fazendo um favor. Não sei se dá para aumentar um pouquinho a tela. Ótimo. Então, ó, nós temos ali, né, avaliação por gamificação, por que não, né? Então, vendo como é. Ficou maior a tela, Suza? Dá para aumenta só mais um pouquinho para dar para ler aqui. Ok. Não sei se dá, mas se não der também não tem problema. Eu acho que força um pouquinho aqui, acho que dá para ler. Ok, acho que melhorou um pouquinho. Então, ó, é do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, né? Nós trabalhamos aí com o livro Gamificação na Educação, que foi o livro que nós estamos indicando já em várias ATPCs, né? Para vocês. Temos o livro da Educação com Metodologias Ativas, né? Do José Moran, né? Temos o livro também tá difícil aqui para ler um pouquinho. Uma metodologia de gamificação para apoiar o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, nós temos do Edu Gamification aí, né? Que é e o link para vocês desse site, que é um artigo. Temos também a gamificação como estratégia de engajamento e motivação na educação EAD, em foco, né? Uma revista científica de educação à distância, ok? E aqui são alguns vídeos e links que eu utilizei específico para a atividade que eu criei de sociologia, tá? Que é o link que eu utilizei do Café com Sociologia, que é o site, né, do blog, e os vídeos que eu utilizei aí para vocês como exemplos. É claro que não é só estes que nós vamos estar desenvolvendo com os alunos, não é necessariamente estes que nós precisamos desenvolver, tá? Vocês têm aí, né, como vocês acharem melhor, né, os vídeos que vocês acharem mais interessantes e compatíveis ao conteúdo, né, enfim, os blogs, os sites, aí vai de acordo com o que vocês, né, como professores, compreendem que seja melhor ali para o aluno desenvolver aquelas atividades. Lembrando que temos atividades já prontas no caderno do aluno também, né, e a gente pode utilizar elas também, né, pegamos a atividade do caderno do aluno e podemos gamificá-las também, né? Pega o que já está lá e coloca os elementos da gamificação em forma de slide, enfim, e joga alguns elementos da gamificação ali. Então, você pode estar também desenvolvendo esse processo com as próprias atividades do caderno do aluno, né? Às vezes o professor fala, nossa, eu estou com um pouco de menos tempo, pega mesmo ali a atividade que está no caderno do aluno e desenvolve daquela forma com os elementos da gamificação. Tudo bem? Bom, pessoal, pode voltar o anterior, fazendo um favor? O João Henrique Bonomi colocou assim que no formulário de avaliação em presença consta que ele não está aceito ainda. Eu vou liberar agora para vocês. É que ele fica um pouquinho fechado mesmo até. Pronto, liberei.
Agora vocês podem preenchê-lo. Lembrando que o formulário de avaliação em presença ele vai estar disponível o dia todo de hoje, ok, pessoal? Então, preencham até o último, né, até meia-noite hoje esse formulário de avaliação em presença, tudo bem? Ele vai estar disponível hoje, tá? Normalmente nós fechamos ele no horário de almoço, no dia seguinte, porém, a indicação que nós temos é que seja fechado hoje. Então, tentem preenchê-lo hoje, tudo bem? Porque pode acontecer algum problema, vocês não conseguem, e aí, né, fica sem preencher o formulário. Então, já termina a TPC, já preenche o formulário para não esquecer, tudo bem? Ali no formulário vocês vão poder colocar algumas sugestões, tá, pessoal? E aí vocês podem, então, eu vou utilizar as sugestões de vocês das ATPC anterior, também para desenvolver na nossa próxima ATPC da semana que vem. Qualquer dúvida que ficou a mais, por exemplo, eu acho bacana desenvolver melhor, enfim, não sei, podem colocar como sugestão, né? Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, mas eu vou pedir que vocês participem mais verbalmente também, né? Abram o microfone, falem, né? Porque assim como vocês, professores, esperam dos alunos, né, que eles participem, que eles interajam, né? Que eles perguntem, que eles questionem, né? Nós também queremos isso de vocês. Não guardem para vocês as dúvidas, não guardem para vocês aí as críticas, até mesmo, se tiver, né? Podem fazer, podem falar, podem perguntar, enfim, né? Podem ser pelo chat ou nos momentos que nós pedimos para vocês abrirem o microfone, pode ser verbalizando. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês. Pode falar, Paulinho. Tem um professor solicitando, perguntando se você pode colocar o link aqui do formulário no chat. Sim. Vou. Bom, o link já está aí no chat, do formulário de avaliação em presença, ok? Marcos colocou que é tímido. Por favor, hein, Marcos? Te conheço. Não vem com essa, não. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, ok? Então, eu espero vocês na próxima TPC da semana que vem. Tenham todos e todas aí um bom restante de dia e até mais. Tchau, tchau.